dou aula de Física e Matemática, e hoje aqui eu tenho o objetivo aqui de tentar passar para vocês uma ideia geral assim, de funções de primeiro grau e tentar fazer vocês conseguirem ver essa associação da função de primeiro grau com algumas funções, com algumas fórmulas básicas da física, tanto a interpretação matemática dessas fórmulas, como a passagem dessas fórmulas para o gráfico e tentar usar essa passagem para vocês interpretarem o que está acontecendo na parte física do negócio, entendeu? Então, a primeira coisa que eu vou começar explicando é a ideia básica de uma função de primeiro grau, como ela funciona, em que ela consiste, e depois eu vou mostrar como essa função de primeiro grau vai se aplicar nos conhecimentos de física, tá certo? A primeira coisa aqui que eu vou fazer é tentar explicar como funciona exatamente uma função de primeiro grau, tá certo? Para vocês conseguirem associar as equações de velocidade e espaço com essa função de primeiro grau, certo? Temos um gráfico aqui, x e y, beleza? A função de primeiro grau, escrita por y igual a f de x, ela tem uma forma básica, que é dada por f de x igual a x mais b. X aqui é a nossa variável, aqui, desse eixo, e o f de x aqui é o y, que é escrita por esse eixo aqui. A e b são duas constantes. Toda função de primeiro grau tem esse formato. Esse formato é o formato básico da equação de primeiro grau, certo? E quando você analisa essa função aqui, você já pode ver de cara algumas características básicas dela. Por exemplo, começando pelo ponto B, que não só numa função de primeiro grau, mas em toda função, o termo independente dessa função ele vai ser o ponto onde a função vai cortar o eixo y. Ou seja, esse ponto aqui, suponhamos que ela corta aqui. Esse aqui vai ser dado por um ponto B. Termo independente é o termo em que não depende de x. No caso aqui, por exemplo, nesse primeiro termo aqui, tem a vezes x, é um termo que está dependendo de x. Esse segundo termo aqui, b, não depende de x. Então, esse é o termo independente da equação. E esse termo é o ponto onde ela vai cortar o eixo y. Então, você olhando essa função, você já sabe que aqui vai ser esse ponto, certo? E o outro termo aqui, que é a outra constante que está multiplicando a variável x, ele é dado pela tangente do nosso ângulo. Então, eu vou ilustrar aqui uma reta aqui, por exemplo. Prolongando aqui, passou aqui. Esse aqui é o ponto B, e aqui nós vamos ter um ângulo θ. A vai ser igual a tangente desse ângulo θ. Só que, para você visualizar, de cara, o que mais importa aqui é você olhar o sinal. O sinal de A vai te dizer como é o formato dessa reta. Como eu já disse, função de primeiro grau é uma função de uma reta. Ou seja, é a função que vai descrever uma reta, sempre. E B vai descrever o ponto em que corta o eixo Y, e o sinal de A vai te dizer como ela toca o eixo Y. No caso, se A for maior que zero, ou seja, se A for positivo, a reta vai cortar crescente o nosso eixo Y. Agora, se A for negativo, ou seja, A for menor que zero, ela vai cortar decrescente. Isso é as duas coisas principais quando você vai olhar quando você for ver uma função de primeiro grau, certo? Agora, vou apagar aqui e vou dar um exemplo. Por exemplo, se tivermos uma função do tipo 2x mais 5. Você olha para essa função aqui e de cara você já pode saber que o ponto em que ela vai tocar o eixo y vai ser 5. 5 é positivo, então vamos supor que seja mais ou menos aqui, acima do eixo x. E a outra coisa que você vai olhar, o próximo passo, é o sinal do A, que seria esse aqui, lembrando a forma básica dessa equação, que é igual a ax mais b. O 5 aqui é o nosso b e o 2 aqui vai ser o nosso a. Nesse caso, olha, o sinal
do termo A, que no caso é positivo, 2 aqui é termo positivo. Então isso quer dizer que ela vai cortar crescente o nosso eixo. Então vai ser mais ou menos assim. Beleza. Aqui tivesse um θ, o 2 seria igual a tangente desse ângulo θ aqui, certo? Mas isso é o principal. Você não precisa nem saber o ângulo aqui para você dizer o formato básico dela. Esse ângulo só vai determinar a inclinação dessa reta. Só isso. Mas a forma básica, você só precisa olhar o B, para saber onde ela toca aqui, e o sinal do A, que vai ser exatamente para dizer o formato dessa reta aqui. E, no caso, se você quiser descobrir o outro ponto aqui, que é onde toca o eixo X, é só você perceber que esse ponto aqui, onde a reta está tocando o eixo X, é exatamente o ponto onde y vai ser igual a zero. Se y é igual a zero, isso implica que nossa função aqui, f de x, é igual a zero. Ou seja, essa aqui é f de x, quer dizer que 2x mais 5 é igual a zero. Passa o 5 para lá, como vocês já sabem, igual a menos 5, então x vai ser igual a menos 5 sobre 2. Então, esse ponto aqui vai ser dado por menos 5 sobre 2, certo? Um exemplo básico aqui só para vocês entenderem como funciona. Agora vamos pegar aqui a função que descreve a velocidade da física, para tentar associar isso que a gente viu aqui agora com a física. V igual a V0 mais AT. Então, V é a nossa velocidade final e V0 vai ser a nossa velocidade inicial. A é a aceleração e T o tempo, como você já sabe. Agora, aqui, você pode perceber que isso aqui é igual a uma função de primeiro grau, que tem o formato AX mais B. O nosso A aqui não vai ser o A da aceleração, não confunda. Esse A aqui é só uma constante qualquer, e esse B aqui é outra constante qualquer. Embora aqui seja o A coincidente, não é a mesma coisa, foi só uma coincidência, certo? Então, aqui, a nossa função, A, como a aceleração é constante, A vai ser uma constante, que é o que está multiplicando o T, que é esse aqui. E o nosso termo independente é o que não depende de T nessa equação, que é associado ao nosso B aqui. Então, quando você olha de cara aqui uma função V de T, se for dado por exemplo, 5 sobre 2t menos 4 sobre 5. Esse aqui é a função que está descrevendo a velocidade. Então, você já olha de cara, já associa a forma básica da função da velocidade. Você olha aqui, qual é o termo independente? V0. Então, o termo independente dessa função vai ser o V0. Nosso termo independente aqui é esse aqui. Então isso quer dizer que V0 vai ser igual a menos 4 sobre 5, vamos supor, metros por segundo. Ou seja, só de olhar para a equação você já consegue ver qual é o V0. E o outro termo aqui, que nós temos básico aqui, é a aceleração, que é o termo que está multiplicando T. Tudo que estiver multiplicando T na equação aqui vai ser a aceleração. Então, nossa aceleração, a gente olhando aqui, já sabe de cara que a aceleração é igual a 5 sobre 2 metros por segundo ao quadrado. T está em segundos aqui, esse aqui em metros por segundo e A em metros por segundo ao quadrado, por exemplo. Tá? Então você já viu aqui, já conseguiu, só de olhar você já soube dizer tanto velocidade inicial como aceleração, só olhando para a equação, sem precisar fazer nenhum cálculo, certo? Agora, vamos tentar passar isso para o gráfico. Tá, então vamos dar aqui um exemplo aqui só para mostrar essa passagem da equação para o gráfico. V de t igual a 5 sobre 2 mais
7t. 5 sobre 2 mais 7t. Olhou aqui, como a gente já viu, já sabe que a aceleração é igual a 7 metros por segundo ao quadrado e V0 vai ser igual a 5 sobre 2 metros por segundo. Você tem aqui agora, no gráfico, você vai olhar a primeira coisa, que nem eu falei, o termo independente. 5 sobre 2. É positivo, então vai estar acima do eixo x. Então podemos colocar ele aqui, por exemplo, 5 sobre 2. E você olha a próxima coisa, 7, que é a nossa aceleração, o termo que está multiplicando o t, um termo positivo. Então isso quer dizer que o nosso gráfico vai ser crescente aqui, a nossa reta vai ser crescente. Ou seja, esse aqui é o formato básico. Você quer descobrir o ponto em que ela toca aqui, o eixo x é quando y igual a 0, que vai ser igual a 5 sobre 2 vezes mais 7t. Isso você passando para lá, fica 7t igual a menos 5 sobre 2. Passando o 7 para o lado de lá, fica igual a t igual a menos 35 sobre 2. Beleza? Então, isso é o básico. Menos 35 sobre 2. Isso aqui é a passagem. Agora, vamos só dar um pequeno exemplo aqui de uma outra equação muito conhecida. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. A princípio, você olha, isso aqui não é uma função de primeiro grau, porque tem um termo a mais, que seria esse aqui. No entanto, quando a aceleração for igual a 0, isso aqui vai ser zerado, tudo. Então, fica só esse resto aqui. S igual a S0 mais V0t. Ou seja, isso aqui vira uma equação de primeiro grau quando a aceleração for zero. E você já sabe, a mesma coisa pode ser expressada como o termo independente vai ser o nosso S0 e o termo que está multiplicando o t vai ser V0 num gráfico que for dado por S de t, S em função de t. E daí é só você fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez no outro para você chegar à forma básica do nosso gráfico. Lembrando sempre, o termo aqui vai ser o termo que corta o eixo y vai ser o nosso S0 e o sinal desse V0 vai indicar a inclinação, se é crescente ou se é decrescente. Muito obrigado, então, gente, foi isso. E, assim, um conteúdo bem interessante tanto para você ver das suas aulas aí de ensino médio, até um pouquinho de ensino fundamental, no oitavo série já começa a dar uma introdução. E em vestibular também pode ser muito cobrado. E isso aqui pode ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor, embora talvez tenha parecido um pouquinho mais difícil, um pouco mais complexo vendo assim pela primeira vez. Mas sempre vocês podem vir até a PES para a gente aplicar alguns exercícios, explicar melhor, tirar as dúvidas, vocês conseguirem aprender melhor esse conteúdo.